A gente fala agora do Vila Nova. Meninos e meninas, atenção. Vila Nova toma virada em Manaus. Zona do rebaixamento preocupa? Coloca a classificação na tela do canal do YouTube Rádio Band News Goiânia, parte de baixo da tabela. Há pouco a gente falou da parte de cima com Goiás, agora é a parte de baixo da tabela. O Vila é 13º colocado. Entre o Vila Nova e a zona do rebaixamento estão Criciúma, Operário e o Botafogo, né? E o Amazonas, que é o primeiro time da zona. Se o Operário ganha hoje, ele passa o Vila Nova. E aí o Vila termina a rodada na 14ª posição, com 16 pontos conquistados. Gente, eu tô preocupado. Eu tô muito preocupado com esse momento do Vila Nova. E a minha preocupação maior, Maestro Tim, é pelo futebol horroroso do Vila. Horroroso do Vila. O que aconteceu com o Vila, Maestro Tim, principalmente na parte defensiva? Uma defesa que era ponto forte e que hoje é uma mãe. Mas não é qualquer mãe, não. É uma mãe piedosa, uma mãe que ama o filho, uma mãe que faz tudo pelo filho. A defesa do Vila Nova ontem tomou 2 gols do Amazonas. O ataque do Amazonas fez 2 gols no Vila Nova e com facilidade extrema. A zaga do Vila, o time do Vila, desaprendeu a mexer com bola, maestro? A situação preocupa, Thiago, sem dúvida nenhuma. O Vila hoje muito próximo do Z4. Algumas situações a gente tem que analisar aqui de forma mais profunda. O Lacerda caiu porque ele não tinha um bom desempenho fora de casa. A gente viu o time do Lacerda não jogando bem fora de casa. Só que a gente não via no time o Vila estava perdendo fora de casa sob o comando do Lacerda, era por erros táticos, posicionamento, a questão de própria escalação, faltava uma ousadia maior na escalação e na postura do Vila, do jeito do Vila jogar sobre o comando do Lacerda. Dentro de casa o time tinha um aproveitamento muito bom, até quando perdeu sob o comando do Lacerda para a equipe do Novo Horizontino, teve questão da arbitragem que foi polêmica. Mesmo assim o Vila competiu, brigou aquele jogo, ele teve até próximo de empatar, mesmo com um jogador a menos em grande parte daquele jogo, e aí houve a troca. Com a chegada do Luizinho, o Vila piorou em tudo. Aí eu falo da questão, ontem a gente viu o primeiro jogo do Luizinho comandando o Vila fora de casa. O que melhorou? Nada. Pelo contrário, a gente vê um time passivo, um time sem comprometimento, um time sem entrega, um time que aceitou a derrota para um time que tem as suas fragilidades. Não é à toa que o Amazonas está no G4. Então é isso que assusta, porque a mudança não mostrou crescimento. Pelo contrário, o time conseguiu piorar a situação. E a gente costumou ver um Vila nessa temporada de 2025, um time guerreiro, um time que briga, que luta. Foi assim na conquista do título do Campeonato Goiano, quando parecia que estava perdido, o time foi guerreiro, foi lá e conseguiu reverter a situação em cima do Anápolis, não perdeu nenhum clássico sob o comando do Lacerda e brigou o tempo todo, inclusive nesse Campeonato Brasileiro, quando pegou o líder Goiás dentro da Serrinha, o time foi guerreiro, foi competitivo, brigou até o final, buscou o empate ali nos minutos finais. Então, isso o Vila perdeu tudo. E aí entra para mim muito essa situação dessa troca. Para mim é claro e transparente que o grupo, o elenco de jogadores não gostaram da troca, não gostaram da mudança, não gostaram da chegada do Luizinho. O Luizinho não foi bem aceito pelo grupo. Eu vejo isso com tristeza, porque os jogadores, eles não podem pensar só nessa situação. Eu não gosto do treinador. E a instituição? E os torcedores? Quem paga os jogadores é o clube. E tá tudo em dia, o presidente Jorge Brabo deixou bem claro ontem. Então, mesmo que um ou outro jogador não gostou da mudança, não gosta do comportamento do Luizinho, eles têm que pensar maior. Eles têm que pensar na entidade, têm que pensar no Vila, têm que pensar na carreira deles. Porque hoje eles estão aí sendo taxados de jogadores ruins e eles já mostraram que não são. Já mostraram nesse mesmo Campeonato Brasileiro que quando eles lideraram a competição, quando eles estiveram no G4, que é um time que tem capacidade de jogar muito mais. Só que preocupa a situação do Vila justamente por isso. É um time que caiu demais o rendimento e que falta nitidamente comprometimento com a instituição Vila Nova Futebol Clube. E o trabalho do Luizinho continua ruim. Infelizmente, ontem mais uma vez, para mim, faltou ousadia, mais uma vez entrou com a escalação ali com dois volantes que têm limitações na marcação e que hora nenhuma conseguem chegar no ataque para ajudar a parte ofensiva. E além dessa questão tática que o Luizinho adotou no jogo de ontem, faltou esse comprometimento, o comportamento dos jogadores foram ridículos dentro de campo ontem na derrota para o Amazonas. Vamos ver se a diretoria consegue reverter isso, se o Luizinho vai conseguir trazer os jogadores para o seu lado, porque para mim até agora é claro que os jogadores estão de um lado e o Luizinho do outro. Peças em Goiás tem que ter o selo de qualidade da Alternativa Autopeças, 26 anos do mercado. Peças para carros nacionais importados de todas as marcas e modelos. 3280-8383.
3 lojas, Garavelo, setor dos Afonsos e setor rodoviário. Precisou de peças? Alternativa Autopeças, 3280-8383. 12h22, a gente precisa bater 400 likes. Faça a sua parte, deixe o seu like agora. Debate das Feras, oferecimento Restaurante Chão Nativo, o melhor almoço de Goiás. Avenida T1144, setor Bueno. Portas de Aço Goiás marca um golaço de placa quando o assunto é segurança e qualidade na fabricação de portas manuais automáticas. 6 décadas de tradição. Campeonismo na preferência da torcida goiana. portasdeaçogoiás.com.br. Troca de óleo GP Car Centro Automotivo, seu carro merece. Avenida T63, Jardim América, 3515-7004. Casa Bartinho do Shopping Los Andes, novo conceito de panificadora. Saboreie com a gente momentos maravilhosos. Faça parte da nossa história. Casa Bartinho na Avenida Olinda 960, Parque Los Andes. E Hospital do Coração de Goiás, cuidando de você por completo de coração. Contamos com pronto atendimento 24 horas, atendimento completo, resolutivo e de excelência para você e para sua família. Liga agora, 6234-144000. Vocês no setor oeste, Hospital do Coração de Goiás. Minha produção preparou uma cartela aí com os últimos jogos do Vila Nova na Série B do Campeonato Brasileiro. Preocupante, preocupante. O Vila não ganha desde o dia 17 de maio. 17 de maio, dá 30 dias... 36 dias. Há 36 dias o Vila não sabe o que é vitória. A última vitória foi pra cima do Atlético Paranaense, 2-1 no estádio Onésio Brasileirão Varenga. 36 dias sem vitória do Vila Nova na Série B. Ele perde pro Coritiba 1-0, perde pro Remo 2-0, perde pro Cuiabá 1-0, perde pro Novo Horizontino 1-0 em casa, perde pro Criciúma 1-0 fora, perde pro América Mineiro 3-0 e perde pro Amazonas pelo placar de 2-1. Ô, Matheus, inaceitável, cara. O que aconteceu com esses jogadores do Vila Nova? É acomodação, eles não gostam do Luizinho Lopes, esqueceram de jogar futebol, não era aquilo tudo que a gente projetava. Por que o time do Vila Nova nesse momento não ganha há 36 dias no Campeonato Brasileiro, Matheus? Cara, a situação de treinador, pra mim, é o fator principal, né? O Vila Nova, ele jogou bem alguns jogos do Campeonato Goiano, mas teve alguns outros jogos que deixaram a desejar, né? Em que o Vila jogou com regulamento debaixo do braço. Um deles foi o Jataiense, né? Jataiense no Serra, no jogo da volta. Exatamente. O Vila ganhou o primeiro jogo lá e aqui não jogou absolutamente nada. Então, o Vila ele foi campeão, mas dentro de campo ele não convenceu tanto para alguns, né? Tanto que rotularam o Lacerda como retranqueiro. E aí, no Campeonato Brasileiro, um patamar bem mais elevado do que o Campeonato Goiano, o Vila teve alguns jogos interessantes, outros apenas fez o resultado, mas em um aspecto geral não convenceu. Mandou o Lacerda embora, trouxe o Luizinho, né? Na minha avaliação tinha que ter trazido um treinador melhor. Ah, mas ninguém queria vir. Cara, mas o Luizinho, ele já tinha ido mal no Paysandu, né? Ele tava fresquinho de um jeito negativo na competição. Então pra quê, né? Ele não ia fazer o Vila Nova jogar. Então, trouxe ele de uma maneira precipitada, na minha avaliação. E agora tem que esperar maturar essa ruindade. Não, entre aspas, não pode mandar o treinador embora com apenas 2 jogos. Por que não pode? Na avaliação de alguns não pode, pela questão de mercado do futebol. Pra mim, deveria mandar embora ontem, depois do jogo. Mas, em avaliação de mercado, acham que é mais interessante para o mercado dar uma segurada e ver o que acontece. Para mim está muito bem feito o caminho do Luizinho no campeonato. Para mim o Luizinho não vai ajudar. E aí o que acontece? O Vila está saindo prejudicado. Para mim tem um time interessante, tem um elenco interessante também, peca demais no fator DM. Alguns jogadores com lesões é algo também surreal, né? Os jogadores lesionam demais. E isso eu já venho batendo na tecla mais de uma temporada. Não é apenas neste ano. Então aí tem que resumir tudo isso. Tem que colocar tudo isso aí em uma panela e misturar. O Vila Nova, para mim, poderia estar melhor na competição como já esteve, mas como nunca conseguiu trazer um treinador de alto nível para o campeonato, fica apenas patinando. Quando trouxe o Claudinei Oliveira, ele estava em um patamar acima da Série B, né? Aliás, o único treinador que o Vila Nova trouxe com um patamar acima, né? Exatamente, e ele fez uma belíssima campanha. Teve aquela teimosia com o Neto Pessoa, mas a campanha dele foi algo extraordinária. E infelizmente o Vila Nova não conseguiu trazer outro treinador à altura. Agora, a situação de perigo de rebaixamento,
hoje liga o sinal de alerta. Mas na reta final do campeonato, para mim o Vila Nova vai ficar apenas no meio da tabela e não vai brigar nem para subir e nem para cair. Precisando de produtos para o seu projeto hidráulico? Venha para a Safra Irrigação. Atendimento de primeira, preço justo e um televendas maravilhoso. 6239284020. safrairrigação.com.br. No campo ou na cidade, precisou. Vai de Safra, 12h28 da tarde, não batemos os 400 likes, hein? Cadê a torcida do Vila com os likes aí? O Goiás fez mais de 150 likes. Cadê a torcida do Vila com like? Vai deixando o teu like no canal do YouTube, daqui a pouco mais uma passada ao vivo aqui no chat. Debate das Feras, oferecimento Come Quieto Sanduicheria, o melhor sanduíche da cidade. Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé. Casa do Marceneiro, todo mês uma seleção de ofertas para você. Junho chegou com tudo na Tecar Honda. Pense bem, vá de Tecar Honda. Jardim Goiás, Santa Genoveva. E também na cidade de Anápolis. E Clube de Tiro Léder Pinheiro. A casa dos apaixonados pelo tiro esportivo. Entre em contato pelo WhatsApp e conheça toda a estrutura. 629-8413-1643. Você vê a oportunidade que o Vila perdeu ontem, né? Se tivesse vencido o Amazonas, que é um time que está na zona de rebaixamento, o Vila estaria hoje a 2 pontos do G4. Estaria totalmente viva. A conversa nossa aqui seria totalmente outra. Mas o que assusta o Vila Nova e que o preocupa hoje é realmente a forma que o Vila está jogando. Principalmente depois que o Luizinho chegou, né, Thiago? Não, e um detalhe, assim, porque eu sou um cara muito educado, ultimamente eu tenho sentido um equilíbrio mental, uma coisa que eu pensei que talvez eu nunca tivesse. Equilíbrio mental, eu aprendi a ter equilíbrio mental. A idade chegou, 35 anos de idade, eu passei a ser uma pessoa equilibrada mentalmente. Se fosse o Thiago Menezes de 2016, eu já teria sido preso aqui de tanta coisa que eu tinha falado. Porque vocês estão falando aqui, gente, os jogadores do Vila com o Luizinho Lopes. Pô, os jogadores do Vila, eles são pagos pelo Luizinho Lopes ou pelo Vila Nova, pela instituição Vila Nova? Justamente. Porque, cara, eu não gosto do treinador. Meu filho, problema seu. E a instituição. Aliás, um detalhe, o Parede deveria ter sido punido. Porque o Parede falou naquele momento contra um profissional que tá acima dele, ou não? Ou o treinador de futebol não é o chefe dele? Claro que é, ué. E o Parede criticou abertamente o treinador no primeiro jogo do treinador à frente do Vila. Primeiro jogo do treinador à frente do Vila. E ficou por isso mesmo. Eu não gosto do treinador. Problema seu, meu filho. Seja profissional. Seja profissional, rapaz. Mas eu fui campeão goiano. Pega o campeonato goiano, tira foto, posta no Instagram e vida que segue, meu amigo. Agora é Série B. O Vila tá mais perto da zona do rebaixamento do que do G4. E tendo um time bom. Eu tô com o Matheus Carvalho aqui. O time do Vila tem qualidade, gente. Não é possível. Ô, Jean, me ajuda aqui, pelo amor de Deus. Taticamente, o Luizinho agrega? Eu não vejo. Zero. Não, então sim. Zero. Talvez, os jogadores do Vila Nova implicam com o Luizinho muito mais pela vontade de fazer o resultado do que propriamente derrubar o treinador. Mas o Igor agregava também em 2023? Foi igual quase subiu. Foi igual o Parede. O Parede, ele reclamou no momento da saída dele. Na avaliação dele, ele não tinha que ter saído. E o banco do Vila Nova tem tanta qualidade assim pra você mudar o jogador no segundo tempo. Mas o que o Parede tá jogando com a camisa do Vila, a exceção do primeiro jogo que ele fez contra o Atlético Paranaense? Mas aí é uma questão de sequência, é uma questão de posicionamento, e isso aí interfere em vários fatores. Não estou passando na mão, na cabeça dos jogadores, na situação de derrubar o treinador. Pra mim, a instituição e os torcedores estão acima de qualquer coisa, certo? Mas a gente tem que fazer duas análises. Uma, os jogadores precisam ser cobrados de uma maneira muito incisiva. Fala assim, meu chefe, quem paga o seu salário aqui sou eu. Mas, por outro lado também, quem é o piloto da carruagem não está conseguindo pilotar. Só o Jean, senão ele não fala. Só o Jean dar a opinião dele. Respeita os mais velhos, A gente critica aqui o Luizinho em relação às escolhas táticas. Como ele entrou diante do América, a postura do time ontem em relação à formação que ele iniciou. Isso é uma coisa que cabe a crítica em cima do treinador. Agora, a crítica em cima dos jogadores é a falta de entrega. É a falta de comprometimento com o clube. Aí, pra mim, entra a situação. Eu não gosto do Luizinho. Cara, eu trabalhei com 200 treinadores, lógico, nem todos eu gostava. Só que a partir do momento que você pisa dentro de campo, você tem que respeitar a instituição que você está defendendo. Mas na época que você jogou, teve treinador que atrapalhou? Tem, ué. Claro que tem. Não, sempre claro tem. que tem. Sempre Só tem. que a partir do momento, independente de qual é a escalação que ele vai pôr, de quem que ele vai pôr em campo, os 11 que entrar, independente da formação tática, o cara tem que brigar, tem que lutar. Certo, mas aí, se a gente for fazer uma análise um pouco mais rasa, o Vila Nova tentou jogar no começo do jogo. O Vila Nova tentou se impor, tanto é que chegou na situação de pênalti. O Vila Nova tentou jogar, o Vila Nova jogou melhor nos 15, 20 primeiros minutos. Então, assim, tem os poréns. Talvez o jogador
tenta jogar, tenta fazer alguma coisa e talvez também o treinador atrapalha. Não, mas tem um detalhe aqui. Não, mas aí só um instantinho. É igual o Paysandu. Por que o Paysandu tá ganhando agora? Não, mas injustiça não, Matheus. O Vila já não estava jogando nada mesmo antes da saída do Lacerda. Tudo bem, O próprio Hugo falou ontem na entrevista coletiva. A gente tá analisando o jogo de ontem. Esses caras estão devendo praticamente durante toda a Série B. Volta a cartela aí. Há quantos jogos o Vila não ganha? 5. Coloca na tela aí. O Vila Nova não ganha desde o dia 27, né? O dia 17. Então, assim, ó, o Coritiba foi sob o comando do Lacerda, o Vila não jogou nada. O Remo, o Vila também não jogou nada, foi sob o comando do Lacerda. Cuiabá, do mesmo jeito, não era, né, o Luizinho Lopes o treinador, o Vila também não jogou nada. Novo Horizontino em casa também não era o Luizinho Lopes. Então, assim, a culpa é só do treinador? Ou esses jogadores do Vila estão acomodados? Não, Thiago, mas aí você fica batendo na tecla que se fosse um treinador melhor, a situação do Vila Nova seria diferente, então não é tanta culpa do jogador. É total. Não é, porque Thiago. Eles que jogam, Matheus. Não, Thiago. Eles que jogam. É o treinador que substitui, é o treinador que arma não esquema pode de jogo. a culpa só em um, ou no a culpa treinador, é ou total só nos jogadores. Não, pra mim, o que eu cobro dos jogadores, porque perder e ganhar faz parte do futebol. Deixa eu só pegar aqui a opinião do Jean. O que falta dos jogadores é um comprometimento, a entrega maior. Deixa eu só pegar aqui a opinião do nosso experiente Jean Lopes. Quero também que ele contribua com esse debate aqui. 2h33 da tarde, debate das eras, oferecimento Comiqueto Sanduícheria, o melhor sanduíche da cidade. A Camargo, parceira de quem produz. Vedacil de Goiás para todo o Brasil, seu distribuidor Gates no Centro-Oeste brasileiro. Sopema, referência nacional em peças para motores a diesel. São mais de 50 mil itens à pronta entrega. Certificação ISO 9001, selo do Imetro e mais de 90 dias de garantia. Em Goiânia, pega o telefone e ligue agora, 6239285114. Sopema GO, 100% confiança. Irmão Soares, tudo que você precisa em materiais para a construção do básico ao acabamento. E na Vesa Citroën Aparecida, atenção, ofertas com estilo Citroën. Novo Citroën Basalt Fel Branco 2025, a partir de R$ 92.990. Na Vesa Citroën Aparecida, na Avenida Rio Verde, no coração de Aparecida de Goiânia, pertinho do Buriti Shopping. Jean Lopes, a zona do rebaixamento preocupa o Vila Nova nesse momento da Série B do Campeonato Brasileiro, Jean Lopes? Preocupa e muito. Thiago, eu vou fazer rapidamente um levantamento do Vila Nova nessa temporada. O Vila Nova foi campeão goiano com merecimento, ponto final. Mas em momento algum o Vila fez grandes jogos naquele campeonato. Fez um primeiro tempo contra o Atlético, para mim foi muito mais individual do que coletivo, e fez aquele segundo tempo contra o Anápolis, e eu quero lembrar sempre que o primeiro tempo daquele jogo final, daquele jogo histórico, primeiro tempo o Vila Nova não jogou absolutamente nada. Faltando ali 15, 20 minutos, fez um gol, a torcida entrou no jogo, os jogadores buscaram força não sei aonde e fizeram aquela virada maravilhosa, vencer por 3-0, foram campeões goianos com merecimento. Mas futebol, né, que possa levar confiança, a mim o Vila Nova nunca levou. Foi líder no início da competição da Série B. Foi líder jogando futebol muito competitivo em casa, venceu todos os primeiros jogos que jogou em casa e perdeu todos fora de casa. Já mostrou uma fragilidade, porque nenhum time jogando bem só em casa vai subir. Tem que jogar bem fora também. E aquela vitória de 3-0 sobre o Anápolis acabou iludindo muita gente, principalmente a diretoria do Vila Nova, que achou que esse time era um time pronto para para conquistar uma vaga na Série A, depois daquela virada de 3-0 no Anápolis. Eu nunca fui iludido com isso. Eu sempre vi o Vila Nova um time muito carente, principalmente no setor ofensivo. No Campeonato Goiano fez pouquíssimos gols. Eu não me lembro quantos, mas são pouquíssimos. Agora na Série B, o Vila Nova ontem fez seu 10º gol na competição em 13 partidas, mostrando que é um ataque inoperante. E as pessoas esperaram muito desse Vila Nova, né, parte da imprensa, a torcida do Vila Nova empolgada com o título e os próprios dirigentes do Vila Nova. E aí está o erro, né? Acreditar que o Vila Nova do Campeonato Goiano seria competitivo para conquistar uma vaga na Série A jogando nessa Série B. E eu nunca percebi isso, eu sempre critiquei o futebol do Vila Nova, sempre achei o futebol do Vila Nova pobre. Já era com o Lacerda, piorou ainda mais com o Luizinho. O Luizinho fez 2 partidas horrorosas, perdeu ambas, mas o Lacerda já vinha de 3 ou 4 derrotas também, jogando mal em casa, jogando mal fora, ganhou do Atlético jogando mal fora de casa. Então, assim, eu penso que criou muita expectativa em cima do Vila Nova. E aí o presidente cometeu o grande erro, que foi a contratação do Luizinho Lopes, porque o time caiu ainda mais de qualidade.
Hoje o Vila Nova não tem, nem a defesa dele passa confiança mais. Tem tomado, nos últimos 2 jogos, tomou 5 gols. Então, Thiago, a situação é muito preocupante. O Vila Nova corre risco, sim, de talvez disputar para não cair, para não ser rebaixado. Para isso, precisa fazer uma reformulação. Não chega a uma reformulação, mas precisa contratar alguns jogadores na janela, precisa dispensar alguns, precisa talvez trocar, talvez não, precisa com certeza trocar o treinador para o Vila Nova novamente ascender na Série B. Senão vai continuar nessa draga. Ganha um jogo, perde 2, empata 1, perde mais 2. E aí nós vamos sofrer até o final da temporada, Thiago. Jun chegou com tudo na Tecar Honda. Escolha quem tem tradição, conforto e confiança com o melhor valor de revenda do mercado goiano. Pense bem, vá de Tecar Honda. Jardim Goiás, Santa Genoveva. E também cidade de Anápolis, 2h38 da tarde, debate das Ceras pedindo o teu like. Vai deixando o teu like. Oferecimento na Vesa Aparecida. Avenida Rio Verde, pertinho do Buriti Shopping. Citroën Peugeot, com a gente, na Vesa Aparecida. Link Telecom 100% fibra, 100% goiana. Precisou de peças? Alternativa Autopeças, 3280-8383. Acetona Cruzeiro, produzida aqui no estado há mais de 6 décadas. Like Imóveis, cansado de pagar aluguel todo mês? E ver o seu dinheiro indo embora, gente, que coisa lamentável. Procure o Timaço da Like Imóveis. A sua casa ou seu apartamento estão com eles, viu? Com parcelas que cabem no seu bolso. Entre em contato pelo 629-8323-8200. Saiba mais. Like Imóveis, realizando sonhos. E viver o Goiás, onde a natureza encontra a sua casa. Ligue e conheça. 62-32-33-3977. Pra gente matar o assunto aqui. E ontem a gente ouviu o presidente Hugo Jorge Bravo falando da questão do time, né? Que confia no time, que o time tem qualidade. Eu também vejo assim, o Matheus, acho que o Jean também vê dessa forma, que o time, o Vila tem um elenco para não cair, para não ser rebaixado, mas não se iludam. Nós já vimos, tanto em Série A como em Série B, times com qualidade sendo rebaixados. Quem lembra do Grêmio na Série A? Caiu com um time de milhões. Quem lembra do Cruzeiro na Série A? O próprio Vila Nova em 2006, em 2011, em 2019, tinha um elenco que não era para ser rebaixado e caiu. Então não fiquem achando que o elenco é bom, o time é bom, que não cai não. Cai sim. Se tiver nessa bagunça, se não conseguir sair dessa situação ruim, é risco sim de ser rebaixado.